Abra comigo em Malaquias, último livro do Antigo Testamento, Malaquias. A gente está falando de paternidade. E paternidade, na semana passada nós começamos a falar sobre esse assunto. Há 2 semanas nós começamos. E semana passada nós falamos que a paternidade, ela tem uma marca, né, uma ordem da criação. Parece que tudo que Deus criou, Ele criou com essa ideia de filiação, de fruto, né, de geração, de gerar a partir de um lugar ou de uma matriz, né, de uma essência que é o próprio Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse paralelo do quando não há paternidade, que é o que nós chamamos de orfandade, e quando há paternidade estabelecida. Quando Deus, de fato, consegue nos resgatar desse lugar de órfãos, né? Você pode dizer assim, mas meu pai foi presente. Mas não significa que seu pai foi presente, né? Inclusive tem um movimento, né, de órfãos de pais vivos, é um movimento que tem se falado muito, que são pais de uma família tecnicamente funcional, mas operacionalmente é disfuncional, né? O pai não ocupa esse lugar. E você vai ver que durante a nossa caminhada eu vou falar tanto de uma realidade paternal de Deus como pai, fazendo um modelo para nós que somos pais também, né? E do outro lado, um modelo de orfandade que, quando estabelecido na nossa vida, obrigado, amigo, ele fere profundamente a nossa humanidade. Quando a ausência dessa referência paterna nos é colocada, nós temos um preço caro para organizar isso. Muitas vezes a gente gasta muito tempo para conseguir se organizar quando a orfandade nos alcança. Então, Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Os últimos textos do Antigo Testamento falam o seguinte: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Em outra versão fala, se isso não acontecer, eu ferirei a terra com maldição. É uma palavra muito comum de ser vista. Bom, pessoal, a palavra maldição é uma palavra que significa algo que é totalmente perdido, destruído, corrompido de valor, perdido de essência do próprio Deus. Deus não pode, nada que Deus criou pode ser maldito. A maldição não carrega nenhuma marca, né, nenhuma vírgula, nenhum pozinho daquilo que Deus criou. E maldição nesse texto, é importante a gente perceber essa palavrinha e esse texto no específico do versículo 6, você vai ver que lá no final desse sermão, a gente vai ver aonde que esse texto vai aparecer no Novo Testamento. Como que ele vai ser importante para nós. Normalmente, a maneira como se termina um ciclo da vida, né, ou um ciclo da nossa história, determina muito como se começa um novo ciclo. E se a gente pudesse dizer, qual é o assunto que termina o Antigo Testamento? É o assunto a respeito da nossa filiação e da nossa orfandade. Do paralelo que existe em nós assumimos esse lugar de filhos de Deus, né, proposto por Jesus, quando Deus envia Jesus como unigênito e ele se torna primogênito, nós nos tornamos filhos à semelhança de Jesus, né? Ou quando nós não assumimos esse lugar, nós caímos num lugar que nós chamamos de orfandade, inclusive espiritual. É muito singular esse compêndio de livros que chamamos de Antigo Testamento terminar com esse assunto, né? Isso comunica muito do que se espera como resposta do Novo Testamento.
Em geral, quando a gente termina um ciclo de uma determinada forma, é quase como que se o próximo ciclo que nós abrimos com a intenção de responder o que a gente acabou de fechar. Isso é uma tendência. E orfandade, no original, significa privação ou ausência da referência paterna, ou do referencial paterno. Alguém que perdeu os pais, ou foi privado de paternidade, de amparo, de proteção, ou alguém que teve uma necessidade pontual no seu desenvolvimento como filho, e naquele momento algo faltou, ou algo muito substancial faltou, né? Resultando assim num sentimento de abandono, desamparo, carência ou vazio interior. Isso é a orfandade no seu conjunto, né? E qual que é a origem da orfandade na Bíblia? Origem desta palavra, tá? Existia uma entidade no Antigo Testamento muito conhecida e muito cultuada chamada Moloque. E Moloque era um deus a qual os amonitas, inclusive, cultuavam. Eles prestavam cultos, mas não só eles. Nós vamos ver aqui que mais povos cultuou o Moloque, né? Como é que era o Moloque, pessoal? Era uma imagem feita em geral, feita de barro, com uma boa parte dela interior de cobre. Sabe aqueles fornos de assar pizza? Aqueles fornos, tipo aquelas ocas, né? Era parecido com aquilo, eu tenho uma foto aqui, depois se quiser eu compartilho. E ela tinha vários furos em cima. A parte era uma cabeça com 2 braços, feito dessa massa, né, de tijolos. E embaixo um fogão de lenha. Embaixo era um lugar de se colocar fogo e lenha. E como que se adorava ou cultuava esse Moloque? Moloque é o deus, né, do Antigo Testamento, Deus com D minúsculo, que era cultuado através do sacrifício de crianças jogadas dentro desse forno vivas. É como se essa imagem tinha 2 braços, né, na forma de altar, uma garganta, o centro, né, do forno assim, era como se fosse uma garganta, e a parte central, da onde caía as crianças, era como se fosse um ventre, e embaixo uma fogueira, né? E as crianças eram jogadas ali, queimadas vivas. E durante estas cerimônias, se cultuava com abominações e desvios sexuais, bestialidade, se promovia incestos, consulta de médiuns, passe. Era uma cerimônia do inferno, né? Isso é o que nós chamamos de culto a Moloque. E se você for ver na lei, lá em Levítico 17:7, Moloque tinha uma figuração de culto tão importante que o próprio Deus, em Levítico 17, diz para o povo dele não se misturar com o povo ao qual cultuava Moloque. Em Levítico 17:7 fala assim, olha, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais ele se prostitui. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Ou seja, era uma preocupação de Deus, né? Esse culto, essa prática desse culto, era uma coisa que desagradava muito o coração de Deus. E quando você vai me perguntar, mas, bom, isso aí era só para pagãos, né? Só pagãos praticavam isso. E eu vou te dizer que eu vou ler alguns textos para você, te mostrando que não. Inclusive, pessoas, tecnicamente, do meio do povo de Deus, cultuou e adorou a Moloque. Por exemplo, em 1 Reis 11:6, o rei Salomão edificou um altar a Moloque. Fala assim o texto, ó. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não preservou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou um santuário a Camós, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez
para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O próprio rei Salomão entrou nessa de cultuar a Moloque e fez um altar para ele. 1 Reis 11:6, que eu acabei de ler. Um outro rei de Israel, chamado Acás, que significa, né, o nome dele já apontava para algo oculto nesse sentido. O rei Acás sacrificou o seu próprio filho a Moloque, o rei de Israel. Isso está lá em 2 Reis 16:3. Fala assim, ó, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante da cidade dos filhos de Israel. Também profanou a Tofete, né, a fogueira, que está no vale dos filhos de Ifom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Então o rei Acás também cultuou a Moloque. Chegou um momento, pessoal, lá em Ezequiel 23:37, que o povo de Israel começa a cultuar a Moloque. Olha só o que diz o texto. Vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as abominações, a oferecer aos vossos dons sacrificiais, quando como queimais a fogo os vossos filhos. Vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje, porventura me consultarei à casa de Israel? Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Ezequiel 20:30, que é esse texto. Ezequiel 23:37, porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue, com os seus ídolos adulteraram e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Então você vê que Moloque tinha uma influência grande no povo de Israel naquele tempo, né? Chegou um momento, pessoal, que depois do reino dividido, o povo de Judá, né, o leão é tido como o leão da tribo de Judá, mas esse povo de Judá cultuou a Moloque. Olha que coisa estranha. Diz assim, ó, Jeremias 7:31 primeiro. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale de Ifom, e Non, para queimar a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei, nem subiu ao coração. Jeremias 32:35. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fazer tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Então, pessoal, nós não estamos falando de qualquer Deus. Nós estamos falando de uma entidade maligna que se alimenta de sacrifício de crianças. E aí nós podemos colocar nesse pacote o avanço da naturalização do aborto. Nós podemos colocar o aumento do número de órfãos dentro dos abrigos, uma cultura de não nascimento, né? uma cultura de não gestar, né? Cada vez menor, cada vez as famílias têm menos filhos. De alguma forma, a nossa sociedade tem sido influenciada por princípios muito próximos a essa ideia de sacrifício, de alguma forma, de uma criança. Claro que em muitos lugares, não de forma tão esdrúxula, né? Explícita como está aqui nos textos, né? Mas o que é fato que eu queria trazer é essa cultura de orfandade, dessa entidade, ela tem gerado uma que a gente chama de cultura de orfandade. O que é isso? É um legado espiritual de orfandade. Se você pegar hoje, né, isso aqui há 10 anos atrás, que eu levantei esses dados, o IBGE tinha como 30% da população do Brasil não tinha o nome do pai na sua identidade, na sua certidão de nascimento. O que é isso? É um legado espiritual de orfandade, gerando uma cultura de orfandade, normalizando a ideia da ausência do pai, né? 30% dos brasileiros não têm o nome do pai numa certidão.
Eu não sei se você, não precisa se identificar, mas não sei se você é uma pessoa assim. Mas só a ausência de não ter o nome do pai é uma coisa muito difícil de resolver na alma humana. Já é um negócio assim, dá um trabalho para a gente no consultório, porque a ausência do nome do pai já é um legado espiritual de orfandade na nossa vida. Toda pessoa que foi castrada do relacionamento com seus pais, ela é capturada por uma possível sentimento de orfandade. E por que eu falo possível? Porque pode ter pessoas que vão ocupar esse lugar e vão te ajudar a passar por esse lugar de ausência, né? Esse lugar de perda. Não significa que será substituído, tá bom? Porque é um afeto originário. Pai e mãe é um afeto originário. Nós nascemos com a pré-informação, vamos dizer assim, de quem é nosso pai e de quem é nossa mãe, pelo afeto, pelo contato, né? É muito interessante que o Miguel, com 30 e poucos dias, às vezes ele está quietinho comigo no colo, lá no quarto. Eu estou fazendo ele rotar, ou em pé, andando, ou deitado. Se a Rebeca passar dentro do quarto, ele sente o cheiro. A Rebeca só pode ser cachorro. Ele sente o cheiro do leite, cheiro dela, e já começa a chamar ela, né? Aquele jeitinho. É. Sabe, querendo mostrar que ele sabe quem é a mãe. Ele sabe. Ao mesmo tempo que quando ele está no colo de alguém e o pai chega perto e pega, normalmente dá uma estabilizada, né? Ele sente que tem alguma coisa ali segura, ou pegando ele de um jeito diferente. O que nós temos falado, pessoal, que a orfandade é um dos níveis mais agressivos de rejeição. A ausência de uma referência paterna ou de alguém que ocupa esse lugar quando há uma demanda específica dessa presença gera o que nós chamamos de rejeição, num dos maiores níveis possíveis. Espiritualmente, essa rejeição ou essa orfandade, esse sentimento, gera um bloqueio em relação a Deus. É muito difícil, ou precisa de fato de uma revelação de quem Deus é como Pai, na vida de alguém que quer nascer de novo, que quer ser salvo, que quer entrar para o reino de Deus. Essa pessoa, ela, em geral, né, precisa de um encontro com Deus Pai, para ela se abrir para o que é paternidade de Deus ou espiritualidade cristã. Espiritualmente, né, isso gera um bloqueio. Muitas vezes esse bloqueio ele é expresso na comunhão, ele é expresso na adoração, ele é expresso nas relações, na forma como a gente é impositivo ou a gente é reativo. Tudo isso pode ser visto nos contrastes, né, de pessoas que tiveram esse distanciamento. E a liberdade e o direito de conhecer a Deus, e esse Deus é um Pai, é o que de fato nos liberta desse cativeiro, desse sequestro de paternidade, né? E nos abre o caminho para a gente se ver como filho de Deus. Isso gera o que nós chamamos de todo filho, quando nasce, vamos ver o Timóteo aqui, né? Vamos pegar o Timóteo. O Timóteo, ele tem ele tem um jeito muito peculiar, muito diferente. E, em geral, o que ele vai fazer para quando eu falo de que Deus é Pai, quando eu uso essa expressão, mas Deus é o nosso Pai, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é utilizar da metáfora com o exemplo mais próximo. Quem é meu pai? É o que a gente chama de modelo natural, né? Existe um modelo natural que é como se fosse uma lupa, e aquilo ali chama pai. E, em geral, quando você fala para uma criança que Deus é pai, ele vai olhar através dessa lupa, que é o pai terreno que ele tem, e jogar aquilo que ele tem de referências do pai terreno no pai celestial. Estamos juntos? Isso é o que a gente chama de modelo natural. O que tem acontecido quando há uma quebra nesse modelo, nessa lupa paterna, e você vira para um Heitor e fala assim, Deus é pai. Imagina que, tá?
o Heitor tivesse um pai extremamente violento, ausente. Me ajuda aí. Omisso, não comunicava, não tinha presença. Às vezes você não precisa fazer muita coisa, tá, pessoal? Às vezes ele quer só a presença. Indiferença. Não preocupava com demandas da necessidade básica. Esse modelo, quando se quebra esse modelo natural, que a gente chama, gera uma distorção para a gente enxergar Deus como Pai. Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra Pai, nós precisamos, metaforicamente, desenhar um modelo do que aquela palavra significa. E ainda assim a gente vê Deus como Pai. E assim a gente vê Deus como Pai. Qual que é o problema? Quando há essa área, essa quebra, cria-se o que nós chamamos de área de distorção na paternidade de Deus. Quando nós abrimos os nossos olhos para os nossos pais, nós abrimos os nossos olhos para Deus como Pai. Quando nós fechamos nossos olhos para os nossos pais, nós fechamos nossos olhos para o nosso Deus como Pai. A incredulidade, irmãos, muitas vezes ela nasce desse lugar. Porque a pessoa pensa assim, bom, a pessoa chegou na igreja agora e o pai dela... Eu não estou falando de pais perfeitos, tá, gente? Porque a gente erra muito, né? Querendo acertar, todos nós erramos. Mas quando esse erro ele é proporcionalmente muito grande, a pessoa chega na igreja e fala, Deus é seu pai. E ela fala o quê? Na cabeça dela. Pai? O que é pai? Eu nunca tive um pai. Ou eu tive, mas ele fez isso. Entende? E aí pode levar a pessoa para um lugar que a gente chama de incredulidade. Não é que ela não acredita que Deus é, ou que Deus existe. Ela desacredita que Deus é Deus e caracteristicamente Pai. Que ela não tem modelo natural nenhum para subsidiar aquilo. Essa incredulidade pode nos levar a um lugar de ceticismo. Hoje, não tenha dúvidas, tem muito cristão cético. Parece um paradoxo, não parece? O que é o ceticismo? Me ajuda, Bruno. Cético é como se a bondade, Deus como Pai, ou a característica de virtude do Pai, não pudesse ser vista. É o que o Guilherme chama de... Como é que chama? De cinismo. O que é o cínico? O cínico é, você vai falar uma coisa para ele, ele fala, eu já sei. Ou, já sei onde isso vai dar. Ele age como se a matéria já fosse, o resultado já fosse fixo. E, em geral, é um resultado limitado. Ele pensa contrário ao potencial de Deus. É uma pessoa cética. Uma incredulidade pode nos levar a um ceticismo. Um ceticismo pode te levar para um ateísmo. O que é o ateu? Me ajuda aí, Bruno. O que é o ateísmo? É como se Deus, pessoal, não pudesse ser incluído na ordem do mundo. É como se ele não existisse. É como se ele não fizesse diferença nenhuma. É a minha professora lá, né? Primeiro dia de aula, ela chegou e falou assim, de propósito, né? Ela chegou e falou assim, ela sabia, eu acho, um pouco dos alunos e tal. Ela chegou no primeiro dia de aula e falou assim, alguém aqui acredita em Deus, o Deus Criador, o Deus Pai? E ela falou de um jeito como se fosse cativar, né? Pra gente se aproximar. E aí eu me identifiquei. E ela pegou uma folha de alface e falou, Deus e esse alface é a mesma coisa. Não serve para nada. Né? É o ceticismo, esse lugar do vazio da existência de Deus. E, consequentemente, é um movimento muito do nosso tempo, tá? O ateísmo, o ceticismo, a incredulidade tem levado as pessoas para um lugar chamado satanismo.
Não sei se você sabia, eu fui atualizar esse negócio, esse número aí com um pastor amigo meu, que estuda mais isso. Hoje tem 18, só em Belo Horizonte, 18 comunidades que ele conhece, que ele sabe, que eles mapearam, 18 comunidades satânicas, comunidades, igrejas devotas, né, de Satanás. Está tendo Satanás como Deus. Só cresce. E quem está lá? Está lá, a maioria, os ressentidos, os que duvidam, os que desacreditaram, os que se tornaram céticos, muitos ateus vão para lá. Todo mundo precisa adorar alguma coisa, né? E aí eles vão adorar o outro lado. Muitos justificam assim, bom, Deus parece ser muito mais um carrasco que investe na frustração humana para conseguir aproximar daquela pessoa. Eles leem assim a Bíblia. Enquanto Satanás é um pai amoroso que aceita você do jeito que você tiver, do jeito que você quiser viver, com o vício que você quiser viver, com a droga que você quiser viver. Olha que inversão. E isso, gente, gera muitas áreas de distorção na vida humana. Por exemplo, uma pessoa que teve problemas com paternidade, ela vai ter dificuldade a submeter a autoridades. Porque pensa comigo, se vamos pôr assim, se a lei, né, a lei psíquica, o limite, ele é formado dentro de um ambiente onde existe um representante da lei, que é o pai, e o representante do cuidado, que é a mãe, quando falta o pai, a tendência dessa pessoa é, bom, se eu não respeitei nem meu pai, quem dirá você? Não é assim? Se a pessoa não se submeteu a um lugar onde tem leis, limites ou autoridade, ela vai se submeter a quem? Pessoas com essa demanda também têm problemas de aceitação. Né? Em geral, você pega uma criança e fala, por exemplo, às vezes eu abraço o Tito assim e falo assim, você é o neném mais carinhoso que o papai tem. Você é maravilhoso, você é um filho bonito. Você pula bem, ele gosta de parkour, né? Você é um menino que eu conheço que mais joga parkour bem. O que é isso? Você vai afirmando alguns pilares ali que ele vai acreditando. Por quê? Porque você é muito importante com essa fala para ele. Qualquer pessoa podia falar isso para ele. Mas o lugar do pai é um lugar que constrói aceitação na vida da pessoa. Quando há uma ausência disso, há a disforia de imagem, disforia de gênero e tantas outras demandas da nossa alma, da nossa psique humana, que são geradas pela não afirmação de uma imagem através de um cuidado paterno. Amor, né? É muito difícil você amar alguma coisa se você não conseguiu amar seu pai e sua mãe. Em geral, né, a gente vai trabalhar isso na clínica e os resultados é muito, muito. Eu estou estudando um estudo de caso numa supervisão daquele cara Lázaro, que ficou lá no Ceará, lá no norte, que ficou fugido da polícia e eles fecharam meio Brasil para achar o cara, ficou 20 dias, você lembra disso? É maníaco, né? Tido como maníaco. E a gente está estudando, né? Os delírios, né? Ele tinha muitos delírios. E de fato, pessoal, parece que ali, além dos delírios, Satanás aproveitava dessas imagens, desses delírios, e tinha possessão, tinha manifestação demoníaca. Tem relatos, no caso clínico, tá, pessoal? Não é coisa da nossa cabeça, não. No caso clínico, tinha registro dos policiais que ele andava com os sapatos invertidos. Você já ouviu falar disso? Para criar distorcer, né, a ideia da polícia para onde que ele estava indo. Mais de um policial falou que viu ele andando. Quando dava o primeiro tiro, ele ficava invisível. Relatos.
Ele matou alguns animais e fez sacrifício, passou sangue dos animais no corpo. Quando você vai estudar fundo, onde que eu cheguei? Né? Onde que nós estamos chegando? No menino que não teve minimamente um ambiente paterno e materno. Mínimo. E pelo contrário, ele foi para um lugar onde abusos era a lei, era a ordem. Isso gerou uma personalidade que, em determinado momento da vida, teve um surto. Esse surto psicótico abriu os delírios abriu, resultado, morte. Acho que o Brasil gastou milhões, acho que mais de 18 milhões para conseguir pegar ele. Força Nacional, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar lá do Estado, e não conseguia achar ele. Dizem que ele chegava numa casa e convencia a pessoa a fazer uma comida para ele. Ele conheceu um casal de idosos, convenceu a pessoa a fazer a comida para ele. Quando acabaram de jantar, ele falou: agora eu não preciso mais de vocês, e matou os dois. Foi para outro lugar. Uma pessoa altamente. Por que eu estou falando isso? Percebe que a gente não tem ideia do que um ambiente de acolhimento paterno e materno estabiliza a alma humana, né, de alguma forma. Afetividade, os afetos. Por que chama afeto? Você sabe? Por que chama afeto? Porque nos... Não, porque nos afeta. O amor que a Lídia está destinando para Mimi, né, Mimi? Afeta a Mimi. De alguma forma, isso marca ela. E vice-versa. Né? Essa semana a Mimi ganhou uma bicicleta rosa, não foi, Mimi? O que é isso para uma criança que não tinha potencial para ganhar isso? Não tinha estabilidade para isso. O que é uma criança sentada numa mesa, comendo uma refeição, junto com um ambiente protetivo, supridor? Avançando, comunicação, crianças com dificuldade de comunicação, né? Adultos, inclusive. Ensino, provisão. Como que eu vou confiar que Deus é meu pai, vai prover, se o meu pai terreno não proveu para mim? Me deixou passar necessidade. Ele viu e não fez nada. Aí eu vou chegar para essa pessoa e falar: Deus vai suprir, porque Ele é pai. Aí ela vai falar: o quê? Né? Generosidade. Quem que tem medo de não ter é generoso. Se você não teve nem o seu pai para te dar o básico, como que você vai repartir o que você tem com medo de na manhã não ter ninguém para te dar de novo? E esse alguém para te dar de novo é o pai. Ela não confia. Generosidade, já falei. Fidelidade. Se você não se submeter a uma relação de fidelidade com seu próprio pai, mãe, ou ambiente familiar, ou amigos, ou um ambiente muito seguro, você vai confiar em quem? Sabe aquele tipo de gente que está sempre desconfiando que está todo mundo contra ela? Ou que as coisas são contra ela? Sabe esse cenário? Parece que ela está sempre pisando em ovos em todos os lugares. Em geral, são pessoas que passaram por um lugar de extrema necessidade de aprovação, de atenção. E quando ela pisa nesse lugar, ela precisa de muita atenção, de muito brilho, de muita atenção no sentido de cuidado. Né? Presença. Pessoas que têm ou muita presença, que chama muita atenção por causa de um vazio, ou o contrário, tem muita ausência de presença. Pessoas muito escondidas para dentro, que não têm extroversão, que não sabem entrar numa conversa, que às vezes gosta do máximo antissocial. Né? Áreas de distorção da paternidade. O que isso pode gerar? O que a gente chama de sintoma. Eu aprendi isso na escola, foi muito legal. O que é sintoma? O que significa essa palavra? Sim, toma. Sim, toma que é seu o que você sente. Por exemplo, autorrejeição.
São pessoas que não se aceitam e, consequentemente, não aceitam aquilo que são em Deus. Tem dificuldade. Normalmente, quem é rejeitado, rejeita, porque é o que ela tem para dar. Dificuldades de relacionamento, excesso de crítica, sabe aquelas pessoas que tudo tá ruim? Se o seu cabelo tá de um jeito, ela, nossa, podia ter vindo o cabelo de outro jeito. Se você tá com a roupa tal, não, mas essa roupa podia ser, sabe aquela, tudo reclama, uma folha tá fora do lugar, reclama. Ciúmes em excesso. Por que que o Bruno faz pro Felipe e não faz para mim? Julgamentos. Tá sempre julgando o outro. Não, mas eu acho que aquele fulano ali, ele não tá fazendo aquilo. Não, mas e aquele ciclano? Não, mas e o fulano? Não, mas ela tá imersa a um lugar de olhar para o outro. Sabe por quê? Por quê? Porque se ela parar e olhar para si mesma, é surto. Na psicose, e se for o contrário, é sintoma. Sintoma é adoecimento. E normalmente essas pessoas vão negar a perspectiva de Deus. Por quê? Porque Deus vai chegar perto dela e colocar um espelho. Para nos salvar, ele coloca um espelho. Ninguém se salvou assim. Por exemplo, você vê o Bruno hoje, no caminho da regeneração, e fala, nó, que abençoado, né? Deus, quando chegou perto dele, colocou o espelho, o Bruno não olhou e falou assim, nó, olha como eu sou bom. Olha como eu sou. Não, Deus chegou, colocou o espelho e falou assim, olha o que você é sem mim. E ele teve em determinado momento, nós falamos isso na terça-feira, né? Em determinado momento a gente viu que a nossa feiura estava 100% exposta. E que nós precisávamos de redenção. Não é isso que é salvação? E, gente, tem homens da Bíblia que passou por isso? Tem. Por exemplo, Moisés, por causa do seu passado, ele validava sempre a autocredibilidade dele baseado no que as pessoas imaginavam que ele era. Ele sempre ficava medindo isso. Então, por exemplo, em determinado momento ele foge, e aí, não, o que, que as pessoas vão pensar e vão vir atrás de mim, aí tem aquele evento de matar um outro, e criar mais um problema dentro da alma dele, até que um dia ele chega num lugar onde Deus se revela a ele naquilo que queimava e não se consumia. Jeremias, pessoal, ele se sentia jovem demais. Deus falava com ele, Jeremias, eu tenho algo poderoso para fazer na sua vida. Poderoso. Sabe o que Jeremias falava? Eu não sei falar, eu não passo de uma criança, só que ele era um adulto. Gideão, pessoal, Gideão era filho da família mais pobre da sua cidade e se sentia a menor pessoa daquela cidade. E Deus chegou para ele e falou, Gideão, eu vou usar você. Não, eu não, você está enganado. Quantas vezes Deus se aproxima de nós e nos fala coisas tão importantes, tão impactantes, que Ele vai fazer porque Ele é Deus e nós não? E a gente fala, com a gente mesmo? Será que o Senhor vai fazer isso na minha vida? E eu queria concluir, pessoal, pensando numa proposta de restauração. Como é que nós quebramos esse ciclo de paternidade? De orfandade, desculpa. Propondo uma restauração da paternidade de Deus. Esse ciclo de repetição que é julgamento, culpa, conflito, sintoma ou surto, julgamento, conflito, sintoma, surto. Esse ciclo, ele só vai te levar para o buraco, para a morte. Qual que é o primeiro passo que nós precisamos dar em direção a esse lugar novo que é a paternidade de Deus? É o perdão. É você olhar para aquela lista de crédito e débito que seu pai teve e ter coragem de rasgar aquela lista.
e de entender que o próprio Deus tem uma nova lista para nós, uma nova história para escrever na nossa vida, um novo ciclo de vida, proposto com uma nova referência de quem Deus é e de quem nós somos nele, a imagem e semelhança dele. Desde, mas você está falando isso é porque você não conhece o meu Pai. Não conheço mesmo. Mas nós temos conhecido quem é Deus Pai. E, em geral, ele vai pegar e vai procurar pessoas. Né? Salmo 101 fala que os olhos do Senhor estão passando sobre a terra, procurando os fiéis, aqueles que estão dispostos a se curvar, se dobrar e acolher o que ele tem para nós. Gente, Deus tentou relacionamento com vários homens durante todo o Antigo Testamento. Deus fez aliança com Adão, não fez? Fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez aliança com Isaac e Jacó, fez aliança com José, 12 tribos, fez aliança com Moisés, depois com Josué, com Samuel, com Saul, com Davi, com Salomão, não fez? Mas aqui em Malaquias 4, parece que tem uma pausa que nós chamamos de período intertestamentário, onde Deus ficou em silêncio. Parece que Deus queria sinalizar que a próxima aliança que viria, e essa aliança com o seu próprio filho, a nova aliança oriunda do sangue do seu próprio filho, seria uma aliança eterna. Aquilo que foi feito com todos esses homens no Antigo Testamento era como se fosse um espelho, uma imagem projetando uma aliança superior que viria por meio de Jesus. E aí eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas 1. Lucas capítulo 1. Olha que texto. Nós não estávamos em Malaquias 4, o último livro do Antigo Testamento? Os evangelhos são os primeiros livros do Novo Testamento, certo? Então, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinópticos, são os primeiros textos registrados do Novo Testamento. E olha o que um dos primeiros, né, que é Lucas, registra. Lucas 1, 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram entre nós, conforme foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Fica nesse texto aí que nós vamos continuar, mas preste atenção, ó. A Bíblia diz que depois desses 400 anos de silêncio, os olhos do Senhor estavam passando por toda a terra e ele achou um casal. Quem era o casal? Zacarias e Isabel. Eu amo esse nome. Isabel é maravilhoso. Se vir mais um aí, ou mais uma, Isabel, gente. Bonito demais. Isabel, né, Lídia? Zacarias e Isabel. E, detalhe, o que Deus fala a respeito desse casal? Diz que eles eram justos e irrepreensíveis nos preceitos do Senhor. Interessante que o texto não diz que eles estavam trabalhando incansavelmente no templo. Não diz isso. E o texto não diz que eles eram quem dava a maior oferta. Não diz. O texto não diz eles eram os que tinham um orfanato, ou eles que tinham uma escola bíblica, ou eles que tinham... Ele só fala o seguinte: eles viviam de forma justa.
Aí você vai procurar a palavra justa, e a palavrinha no original Tekzedek, que significa posicionamento correto. Uma capacidade de perceber o que Deus é e corresponder ao que Deus é. Pensar e sentir de acordo com o que Deus é. E aí continua o texto. Nós estamos no versículo 8. Continua comigo. Olha onde nós vamos chegar e onde nós começamos e onde vamos chegar. Lucas 1:8. Certa vez, estando de serviço, o grupo de Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o seu costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ele ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Percebe que a demanda que se fechou o Antigo Testamento, parece que Deus aqui está levantando uma família para ter um filho, para responder àquela demanda de o pai que se converter ao coração do filho, o filho se converter ao coração do pai. Para quê? Para gerar um povo preparado. O que seria isso? Um povo preparado, pessoal, é um povo com a nova mentalidade do reino de Deus, que são filhos. Naquela época, nesta época aqui, Deus levantou João Batista. O que significa espírito de Elias? Elias era tido como o maior profeta de todos os tempos. E João Batista foi levantado no espírito profético para anunciar a chegada do Messias, não é isso? A saber, João está pregando, João Batista, e ele vê Jesus passando, João 1,37, né? E olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele veio antes de Jesus para quê? Para anunciar a vinda. O que eu estou dizendo? Deus levantou João Batista no espírito de Elias para preparar o caminho para a primeira vinda do Messias. Estamos juntos? Até que Jesus vai para ser batizado, né? Por João Batista. E João Batista fala: olha, está ao contrário aqui. Eu vim primeiro, mas é o Senhor que tem que me batizar. Ele fala: não, me batize para que se cumpra. Por quê? Porque você está anunciando a minha vinda. Em João capítulo 3, versículo 30, próximo do 30, eles chegam para João Batista e falam: você está sabendo? Chegou um homem aí chamado Yeshua Hamashia que também está batizando. Olha que coisa! Você que começou a batizar e ele que agora está pegando sua função? E ele vira no 3:30, né? Primeiro ele fala no 27 assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E no 30 ele fala: convém que ele e que eu... Ou seja, eu estou aqui para o movimento dele crescer, não é o meu ministério crescer. É o contrário. Não é isso? Então Deus levantou João Batista para quê? Para a primeira vinda do Messias, certo? E o que ele está falando de preparar um segundo João Batista? O que me sugere o texto é o seguinte: lembra do texto de Lucas 9:58 que fala que as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça? Quando você vai estudar a palavrinha reclinar, é encaixar. Onde que a nossa cabeça está encaixada? No nosso corpo. O que parece é que ele está sugerindo que haveria um tempo onde
não mais uma pessoa chamada João Batista no espírito de Elias, mas um grupo de pessoas seriam unidas para anunciar a segunda vinda de Jesus. E isso que nós chamamos de corpo. Por quê? Porque quem é o cabeça? Se ele não tem onde reclinar a cabeça, é porque naquele momento, em Lucas capítulo 9, o corpo de Cristo não estava constituído. Só que agora, nós vamos olhar que Paulo vai falar que nós somos corpo, o corpo de Cristo, para que ele, sendo o cabeça, se estabeleça nesse corpo. Vamos olhar os textos? Romanos 12, 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Vê se você se identifica nesses textos. Vê se você faz parte. Romanos 12, 4. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E aí ele vai, né? Se temos dons para isso, façamos isso, né? Vai para 1 Coríntios, capítulo 12. Vê se identifica para você. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são só um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixar de fazer parte do corpo? Se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? E aí ele vai continuando, né? No versículo 20. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Efésios capítulo 9. Efésios capítulo 9. Desculpa. Efésios capítulo 5, 29. 9 aí... Aí ficou longe. 5:29. 5:29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, aí ele continua, deixa o pai e a mãe, se une a sua mulher, se torna uma só carne. Né? Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. Olha que texto. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Quem é o corpo? A igreja. E quem é a igreja? Somos nós. E o que nós temos como missão, como povo preparado? Anunciar a vinda do Messias. Por isso que a gente canta tanto, ele vem, a gente quer que ele venha, a gente quer que ele volte, né? Uma das missões que está, uma das missões mais singulares da igreja é ser corpo daquele que é o cabeça. E anunciar que o cabeça está chegando de volta. Assim como, metaforicamente, podemos comparar com o que João Batista fez. João Batista fez o anúncio da primeira vinda. E nós, como igreja, faremos o anúncio da segunda vinda. Jesus agora, pessoal, tem um corpo que será responsável de preparar o caminho para a volta definitiva do Messias. Não mais um profeta, mas um corpo, um grupo. João Batista, como Elias,
Ele foi imbuído de uma mensagem poderosa e profética. Qual que é a missão da igreja? Carregar uma mensagem poderosa, profética e destemida. Lembra de João Batista? Quando falaram que ou ele engolia as palavras dele ou a cabeça dele ia para uma bandeja de prata, o que ele escolheu fazer? Ele escolheu honrar a verdade que ele cria. E a sua cabeça foi para uma bandeja de prata. Por quê? Por que não foi a minha ainda? Porque talvez ainda não sou tão relevante quanto era João. Porque homens relevantes precisam ser calados. Gente, a cabeça de João Batista valia mais do que metade do reino daquela época. Lembra da historinha? Aquele homem mau querendo ficar com aquela menina ali sem culpa, chega para a tia dela e vaza aquele jogo lá e tal e fala: olha, eu te ofereço metade do meu reino. Você quer ficar comigo? Metade do reino? Ela falou: não, não é que eu não quero ficar com você, mas o prêmio que eu quero não é esse. Qual é o prêmio? Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Por quê? Porque que aquele homem falava, abalava a realidade do céu e da terra. Você fica pensando, né? Mas será que ele retrocedeu? Não, ele não retrocedeu. O que um homem de Deus, destemido, poderoso, imbuído da mensagem da igreja pode dizer, pode ser muito perigoso para a vida do nosso tempo. Mas homens relevantes, em geral, terão que ser calados. Homens relevantes, normalmente, não serão bem-vindos em muitas mesas. Inclusive, essa que esse homem estava fazendo, armando para pegar a tia e a sobrinha. O que eu acredito como missão da igreja? Uma das missões que eu vejo acontecendo na igreja, na vida da igreja, é que ela é como se fosse um útero gestativo de pessoas de reino. O que é uma pessoa de reino? É uma pessoa profundamente comprometida com a sinalização da volta de Jesus. Essa é a missão da igreja. Aí, Jesus vai voltar, pessoal. Você tem dúvida? Se tiver dúvida, precisa nascer mais um pouquinho. Eu sempre faço isso, estou de Bíblia nova e vou fazer mais uma vez, né? Posso fazer mais uma vez aqui? Sim. Não tem problema não. Posso repetir. Repetição é bom, né? Pedagógico. Posso repetir, né, gente? Estou de Bíblia nova aqui. Gente, a gente tem dúvida que tudo isso aqui se cumpriu? Que esse texto é verdade? Tem dúvida? Pelos relatos, pelas histórias, né? Aí acharam a carruagem lá no meio do negócio da travessia do Mar Vermelho, acharam as rodas, né? Agora estão falando que está de novo a arca aí meio que aparecendo. Nós temos dúvida disso? Que isso tudo aqui aconteceu? Por que a gente ainda não vive como se isso aqui fosse acontecer? Por que ainda a gente duvida? Por que a gente acha que a gente vai passar de nós? Pessoal, é real. Isso tudo aqui aconteceu. Por que será que Deus não faria isso? Entende? Isso deve mudar nosso jeito de viver. Para a missão prioritária que é ser filho de Deus. E ser filho de Deus envolve em ser corpo de Cristo. E ser corpo de Cristo envolve anunciar a volta do que é o cabeça. Ao governo do cabeça sobre nós. Amém? Termino com um testemunho. Certa vez o pastor Shank chegou na nossa igreja para pregar e preparou o sermão. Ele é muito dedicado, né? Mandou para mim um esboço antes para me ver. Aí eu falei: ô pastor, fala o que você quiser.
Não, não, valide-se para o corpo, né? Falei, não. Na hora de subir para pregar, ele falou assim que Deus mexeu com ele para falar uma outra coisa. E ele falou apenas uma frase, e leu esse texto de Malaquias. Não é tempo mais de sermos servos. É tempo de sermos filhos. Porque o seu valor não está na utilidade. Está em quem você é. Você é filho. O Timóteo vale para mim, não é porque ele faz o para a casa certo ou errado. O Tito vale para mim, não é quando ele obedece. Não é assim? Quando não obedece é também. Por quê? Porque eu sou pai. E pai não está olhando performance, resultado. Pai está olhando afeto. Eu tive muitas dificuldades com meu pai também, terreno. E tiveram muitas dificuldades de ver Deus como pai. Até o dia que teve um encontro. Que o Senhor Jesus, por meio como filho, né, pegou na minha mãozinha e falou, vamos ali que eu vou te apresentar. Quem vê o filho, vê o pai. Aí Jesus pegou na minha mão e a gente foi lá caminhando. Bateu uma conversa. Eu não sei se você já leu o livro com todas as ressalvas e cuidados, tá? Do filme, do livro. As ressalvas teológicas, que para mim são pequenas e menores. Quem já viu A Cabana? Já leu o livro? Tão bonitinho, né? Em torno da história do perdão ali. Mas a cena que mais me marcou, posso contar? A cena que mais me marcou. Qual que era a cena ali? Era um pai amargurado, porque tinha perdido uma filha drasticamente. E ele questionou assim, como que pode existir Deus? Como que pode existir Deus? E Deus deixar minha filha morrer dessa forma. Não é isso? Até que um dia ele está andando e apaga dentro de uma cabana. E dentro dele ele é transportado a viver uma experiência onde tem 3 personagens, né? Por que 3, né, gente? Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada um ali, pedagogicamente, sai com ele para andar para cá, para lá, mas a cena que... 2 cenas, mas a que eu mais... É a hora que o Espírito Santo, aquela moça, né? Ruach, ela chama ele para ir num jardim, ajudar ela a plantar. Lembram disso? E o jardim estava todo meio ferido, assim, umas coisas caídas, suja, quebrado. E ela, me ajuda aqui, ele meio sem jeito. E aí no final daquela conversa ela vira e fala assim, ele fala, mas por que a gente está fazendo tudo isso aqui? Que lugar é esse? Ela fala, esse lugar aqui é seu coração. Está plantando coisas novas. Tá vendo? Ó, tinha um tanto de erva daninha aqui. Tinha um tanto de coisa que não é verdade e você acreditou. A gente precisa arrancar isso. E o meu pai mandou eu plantar coisa nova. E a partir daquele momento, você vê ele desarmando e começando a se relacionar com os 3 de forma diferente. Talvez hoje, essa manhã aqui, seja um dia para isso. Para te lembrar, sim, da ausência do pai, do que te faltou, mas para, talvez, oportunamente, o Senhor plantar uma sementinha nova. Para algo novo. Nascer, brotar, ser semeado na sua vida. Amém? Os seus olhos, vamos orar. Se você quer isso também, vamos orar. Paizinho, Abba Pai, Paizinho.
Obrigado por nos receber de volta. Afinal, aquela parábola que vamos olhar isso depois, conta que quando estávamos longe, o pai olhava e não somente ficou olhando, quando avistou o filho, ele foi ao encontro. E o Senhor fez isso para nos resgatar. O Senhor criou um meio muito doloroso para o Senhor, que é o envio do teu filho. Mas deu certo. O que Jesus fez por nós, Senhor, Ele nos abriu um caminho sobremodo excelente de te conhecer, de te ver como Pai. E nós, como irmãos, como família, como filhos, nós queremos esse lugar novo, de sementes novas. E Pai, eu não sei se a vida de cada um dos meus irmãos aqui, como foi a sua paternidade, eu não sei o que teve, o que faltou, mas eu sei que o Senhor é poderoso para reescrever histórias. O Senhor é poderoso para plantar novas sementes, novas referências e fazer realidades que antes eram totalmente devastadas nascer coisas novas, coisas bonitas, coisas que glorificam o Senhor. Pai, eu oro por cura, libertação desses lugares e manifestação da sua paternidade na nossa vida. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que a continuidade da gente olhar para Jesus seja ainda mais aprimorada, porque quanto mais vemos o Filho, veremos o Pai. Quanto mais vivemos com o Filho, viveremos com o Pai. Quanto mais fazemos as obras do Filho, seremos filhos à semelhança do Filho, à imagem perfeita do Pai. Queremos isso, Jesus. Por último, Senhor, eu oro para que nós sejamos uma igreja que é corpo de Cristo. Pai, eu oro para que esse povo seja um povo preparado, um povo anunciador, consciente da missão que está sobre si, que é anunciar a volta de Jesus. E que o Senhor, o cabeça, ache nesse lugar fé na terra. Ache suporte para reclinar a sua cabeça num corpo e manifestar o seu reino para sempre. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.